Começa agora o programa que traz informação de uma forma leve e agradável. O Conversa Franca está no ar. Com Dora Bomilca. Que bom estar com você toda semana. Hoje eu, Dora Bomilcar, recebo para um bate-papo, uma conversa franca, Adriana Saldiba. Ela que é coordenadora de programas de pós-graduação interdisciplinares sobre envelhecimento e é também nutricionista. E o nosso assunto, envelhecimento saudável. Que prazer tê-la aqui para um bate-papo descontraído e enriquecedor. E hoje, no nosso concurso cultural, nós temos prêmio. Pois é, o livro Envelhecimento, Questões Atuais, publicado pela Rucitec, editora. E a nossa entrevistada é organizadora da obra. Mas para você concorrer, você tem que mandar uma mensagem sobre o tema para 011 97418 1456 ou também você pode dar a sua contribuição através do youtube.com/RTM Brasil. E a pergunta que eu faço para você, o que você já está fazendo para ter um envelhecimento saudável? O que você já está fazendo para ter um envelhecimento saudável? Lembre-se, você pode responder essa pergunta através do 97418 1456 ou também através do youtube.com/RTM Brasil. O Conversa Franca começa agora. E o nosso tema hoje, envelhecimento saudável. E a nossa entrevistada, Adriana Saldiba, ela que é nutricionista. O que significa envelhecer com saúde na prática, Adriana? Olá, que bom, Dora, obrigada pelo convite. Que delícia estar aqui com vocês, né, nesse momento especial falar sobre algo que a gente gosta tanto de estudar. Então, a Dora já me apresentou, né? Sou nutricionista, estou coordenando atualmente essa rede dos programas que estudam gerontologia no Brasil e falo também de um lugar de professora, Dora, né? Então, oriento alunos do mestrado e doutorado. Esse livro que vocês estão sorteando, ele faz parte do nosso programa do Ciências do Envelhecimento da Universidade de São Judas Tadeu, que ele saiu de dissertações, de teses ali dos nossos alunos, então é algo bem bacana, né, para a gente estar discutindo sobre envelhecimento. E quando a gente pensa o que é esse envelhecimento saudável, é você pensar nas suas atividades do dia a dia, né? Então, eu estou eu estou envelhecendo, o que eu faço bem? Eu quero estar fazendo todas as atividades do dia a dia bem, desde tomar banho, lavar uma louça, estudar, conversar, estar com as pessoas, mas também atividades mais complexas de se eu gosto ou não de dirigir, eu vou fazer aquilo que eu gosto, eu vou trabalhar, vou chamar um aplicativo, vou ao banco, vou fazer compras. Então a gente fala que esse envelhecimento saudável é a gente estar bem para realizar as atividades do dia a dia, aquelas que eu gostaria, que eu tenho desejo de realizar. Então a gente faz uma coisa muito mais ampla do que pensar só no bem-estar de saúde mental, mas está relacionado também o que te faz bem. Eu respondo, né? Eu gosto de sempre questionar o que te faz bem, Dora, né? Então o que a gente pensar nesse envelhecimento saudável? Quais são as coisas que eu gostaria de fazer? Tem alguma coisa que, puxa, eu não estou conseguindo fazer, mas será que tem alguma outra estratégia, para caminhar nesse envelhecimento saudável? Então são atividades que eu estou realizando no meu dia a dia e que eu consigo satisfazer aquilo que eu desejo, que eu posso, aqueles meus sonhos, desde as atividades mais simples até as atividades mais complexas. E Adriana, quais são os pilares principais para o envelhecimento ativo e de qualidade? Sensacional, excelente pergunta, Dora. Quando a gente pensa em pilares, então, eu vou colocar aqui, a gente tem que olhar para a saúde, não tem jeito.
E aí a gente pensa no pilar saúde, a gente pensa em atividade física, em alimentação, é, saúde também, bem-estar mental. A gente tem que cuidar de toda a nossa saúde mental, isso é muito importante. Um outro pilar muito importante são as questões sociais, então o acesso que eu tenho à saúde, onde eu estou morando, a parte de convivência social, isso é muito importante. A gente estava conversando um pouquinho antes, né, da entrevista, é importante de a gente estar com amigos, com amigas, então esse é um dos pilares também do envelhecimento saudável. A gente tem questões econômicas importantes que perpassam nesse pilar, questões espirituais, tá? Isso é uma orientação da OPAS quando a gente pensa no envelhecimento saudável, e todas essas questões que a gente chama civis, né? Qual que é o meu envolvimento com a minha sociedade? Então, é interessante a gente pensar envelhecimento saudável, ele faz parte de a gente pode chamar de um envelhecimento ativo. Quando a gente vem dessa palavra envelhecimento ativo, a gente pensa muito em atividade física, né? Eu tenho que me movimentar. Sim, a gente tem que se movimentar, mas o ativo é a gente fazer parte de uma sociedade. Então, envolvendo todos esses pilares, né? Eu estou morando bem, eu tenho acesso à saúde, eu tenho acesso, né, ao hospital, ao UBS, eu tenho acesso a uma comunidade, a um grupo de pessoas, eu tenho acesso a amigos, amigas, eu estou envolvido nas questões civis da minha comunidade, eu vou lá discutir, se tem buraco, eu vou lá brigar, com quem que eu falo, né? Então, isso perpassa os pilares desse envelhecimento saudável. Agora, qual o papel da alimentação neste processo? É muito importante, né, Dora? Ele está dentro desse papel que a gente, desse pilar, desculpa, né, quando a gente chama dessa pilar da saúde, né? Então, a alimentação é algo que às vezes a gente para pensar quando a gente já tem alguma patologia, a gente já tem alguma doença. Então, puxa, estou diabético, agora eu tenho que cuidar da minha alimentação. Nossa, estou hipertenso. E a alimentação a gente tem que pensar assim, antes, muito antes. A gente fala assim, a alimentação a gente tem que olhar para ela com todo carinho, desde bebezinho, né? Conversar com as crianças, né? Nossas escolhas alimentares. Então, o que eu falo muito sobre escolhas alimentares, né? Quais são os nossos padrões alimentares e não se tem um alimento ou não que isso vai me ajudar ou não a envelhecer bem, mas muito mais os nossos hábitos. Então, a nossa alimentação, sim, ela é fundamental. Quais são as nossas escolhas alimentares nesse processo de envelhecimento que vai, sim, trazer para a gente um envelhecimento mais saudável? Como o autocuidado contribui para a longevidade com qualidade? Essa pergunta é muito importante, porque quando a gente está falando de escolhas saudáveis, Dora, a gente está pensando em autocuidado. Se eu quero ter uma vida mais longeva. Então, vamos pensar o que são esses padrões alimentares. Eu acho que eu também falei, o que são esses padrões alimentares saudáveis? Então, a gente fala, são onde eu vou comer frutas, legumes, alimentos integrais. Então, o padrão de uma forma geral, o padrão do brasileiro, ele é sensacional, porque a gente tem o arroz e feijão como base, a gente tem uma proteína, que acontece no processo de envelhecimento, a gente diminui muito as fontes de proteína, e isso são muito importantes. Então, onde a gente tem proteína? Leite, derivados, as carnes de uma forma geral, nos ovos, né? Então, pensar nessa alimentação que a gente fala colorida, onde eu tenho um aporte diferenciado de frutas, de legumes e verduras. Então, ao longo do meu dia, a gente pode comer o pãozinho? Posso, mas eu vou comer um pãozinho, né? Mas a gente fala muito mais no equilíbrio, nessa quantidade. Então, a gente seguir um padrão alimentar do brasileiro, ele é muito rico. A gente vai nos congressos e fala, puxa, ele é referência no mundo, né? A gente às vezes quer imitar, né, um padrão mediterrâneo, que a gente tem tantos trabalhos, nossa, vou para uma dieta X, Y, e a nossa dieta do brasileiro, a gente tem acesso a tantas coisas bacanas. A questão é encontrar esse equilíbrio, as escolhas, o modo de preparo, evitar frituras, evitar alimentos gordurosos e buscar mesmo para essas fontes mesmo, principalmente para o processo de envelhecimento, fontes de proteínas e fontes de vitaminas e minerais. Onde eu encontro isso? Nas frutas, nos legumes, né? A gente fala nessa alimentação colorida, né? Então, esse é aí pensar nessa alimentação saudável. E hoje o Conversa Franca fala sobre envelhecimento saudável.
E eu já quero convidar você para estar no primeiro encontro regional do movimento 60 Mais, com o tema Desfrutar e Semear. O primeiro encontro regional do movimento 60 Mais acontecerá na Igreja dos Cristãos de São Paulo, pertinho do aeroporto de Congonhas. O evento será dia 17 de maio, sábado, das 8 às 17 horas. Inclui o almoço, gente. Você pode fazer a sua inscrição pelo site ou Instagram MC60 Mais. As informações 11 99 45 46256. Primeiro encontro regional dos 60 Mais. Eu convido você para participar. Lembrando também que o nosso tema aqui é envelhecimento saudável e a nossa entrevistada, Adriana Saldiba, ela que é nutricionista e também traz um livro especial para o nosso concurso cultural, o livro Envelhecimento, Questões Atuais, publicado pela Rucitec Editora. E a nossa convidada, Adriana, é uma das organizadoras da obra. Você quer ganhar? Então responda a esta pergunta: o que você está fazendo para ter um envelhecimento saudável? No próximo bloco, mais respostas para você sobre este tema. Adriana, quais alimentos devem estar presentes regularmente na dieta do idoso? Dora, é uma excelente pergunta, porque isso gera muitos questionamentos, né? A gente fala todos os alimentos, né? Aquilo que a pessoa idosa mais gosta, né? É lógico que a gente tem que dar preferência, principalmente ter um cuidado. A pessoa idosa, a gente tem uma tendência, às vezes, a diminuir um apetite, a ter um paladar, uma escolha alimentar com um prato da mesma cor. Eu chamei a atenção do colorido. Às vezes eu tenho uma dificuldade até por conta de uma mastigação, com mais dificuldade, então não comer tanta verdura, tanta fruta. E esses alimentos são fontes importantes de vitaminas e minerais. Então a gente manter, né, esse prato colorido, elaborar preparações. Às vezes esse legume vai estar ali num purê, né, vou colocar junto ali um brócolis, né, num arroz. Então achar alternativas para trazer a cor. Então a gente tem que falar que a gente tem que manter a quantidade de calorias, para a gente não ter uma perda de peso, e proteína. Eu chamo a atenção, se a gente for pensar assim, qual alimento proteína, onde a gente tem proteínas? Nas carnes, no leite e derivados, nos ovos, né? Então pensar sempre optar por uma carne que seja mais magra, sem a pelinha do frango, né? Sem aquela gordurinha da picanha. Então os peixes também, então a gente aumentar, a gente lembrar que a gente não pode tirar isso da nossa alimentação. E é muito comum a gente, conforme a gente vai envelhecendo, a gente mantém um padrão de alimento que a gente, eu só quero tomar um mingauzinho, uma coisa mais, né, sem tanta cor, um pãozinho com leite, um bolinho, né, e acaba não tendo uma riqueza, a gente perde a riqueza né, das vitaminas, dos minerais e também da proteína. A perda de apetite na terceira idade é comum? Como lidar com isto? Isso é muito comum, Dora. Por isso que a gente vê os trabalhos mesmo, uma das questões centrais quando a gente pensa no pilar, né, voltando lá que a gente falou do envelhecimento saudável, da saúde, que é muito importante a alimentação, que eu estou puxando aqui por ser nutricionista, mas a gente fala assim, a gente manter músculo, massa magra, a gente tem que ter músculo. Para quê? Para aguentar, segurar os nossos ossos bem, evitar quedas. Então, o que a gente tem muito, né? Conforme o envelhecimento, o risco de queda aumentado por conta de não equilíbrio, enfim. Então, a gente tem que manter, sustentar o nosso corpo com massa magra, com músculo. E isso, para a gente manter isso, é a questão de manter o consumo alimentar e quantidade de proteínas. Quando a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo, é normal, a gente tem alterações nas nossas papilas gustativas, a gente tem alterações até envolvendo emocionais mesmo, a gente vai perdendo um pouco, é comum ter perda de apetite, tá? Por diversas questões, até por uso de medicamentos também, né? A gente tem um uso, às vezes, né, essa pessoa idosa vai em diferentes médicos, que, né, o cardiologista passa 5 medicamentos, endócrino passa mais 3, quando a gente vê, tá tomando 15 medicamentos, e aí, de repente, que o clínico
um geriatra que vai ter um olhar central, passaria duas medicações. Essas medicações também interferem na perda do paladar, e isso faz com que eu não tenho vontade, eu esqueço de comer, eu só tenho uma escolha alimentar única, eu só aceito mesmo o bolinho com leite, um pãozinho com manteiga. Então, essa perda do paladar, a gente tem que estar atento, muito. Então, os familiares, se você está junto com uma pessoa idosa, você está percebendo, se você é uma pessoa idosa que percebeu, puxa, como é que eu posso melhorar? Primeira coisa, vou chamar a atenção do seu médico. Será que são os medicamentos? Não, será que tem alguma questão emocional por trás disso, né? O momento que eu estou vivendo da minha vida. E atrás de novas receitas, preparações, né? O importante é conversar, né? Eu falo toda a alimentação, né? Tudo, acho que todas as áreas da nossa vida e a alimentação também, a gente precisa conversar. Olha, eu não estou mais gostando. Se alguém que prepara teu alimento, ou se você vai para a cozinha, você pode testar novas receitas. Se alguém está preparando, você está comendo na casa do seu filho, não sei, eu acho que tem que conversar. Falar, ó, não estou mais gostando. Mas mãe, eu sempre fiz para você dessa forma, mas agora não está mais legal. E isso faz parte do processo do envelhecimento. Como manter a saúde mental e emocional ao longo dos anos? Dora, eu acho que o grande desafio no processo de envelhecimento, a gente percebe, até os estudos mostram, é conviver com as pessoas. Eu acho que aí pilar espiritualidade e conviver, né? Então você pega os artigos científicos mostrando as pessoas que estão juntos, vivendo em comunidade, elas têm uma tendência a ter uma saúde mental nesse processo de envelhecimento muito melhor, né? Mais saudável do que as pessoas que estão em isolamento. A pandemia trouxe aí, né? A situação de isolamento, principalmente para pessoas idosas, foi muito forte, a questão da saúde mental. Então, o viver em sociedade, o coletivo, e isso, né, a igreja tem muito para contribuir nesse processo, né? Todas as atividades sociais, os pequenos grupos, enfim. Então, o social, ele é muito importante, é um pilar muito importante. A gente chama atenção aí para essa saúde mental. Agora, como o idoso pode manter a sua autonomia e independência por mais tempo? Essa pergunta é sensacional, e a gente fala que a questão da autonomia, ela é algo que ela tem uma objetividade quando a gente pensa em autonomia física, certo? De você poder, autonomia funcional. Eu vou poder amarrar o meu cadastro. Até quando eu amarro o meu cadastro? A gente pega trabalhos com idosos longevos, qual que é o sinônimo de alegria dele? Eu sou independente, eu tenho autonomia para amarrar os meus cadastros, eu vou sozinha no banheiro. Então, é muito interessante, independente de renda, independente a minha autonomia física. Mas a gente tem bem uma questão de autonomia que ela é subjetiva, e essa é uma discussão muito importante para ser feita em família, né? Então, qual que é essa autonomia da pessoa idosa? Ela tem que ter uma autonomia até, assim, das escolhas alimentares. Eu trouxe para vocês, né? A gente, às vezes, fica muito no pé, eu como filha, né? Nesses processos de envelhecimento, no pé dos meus pais, da minha sogra, que você tanto conhece também, Dora. Desses processos, o que come, o que não come, mas tem que ter uma autonomia também daquilo que a pessoa idosa gostaria de comer. Olha que interessante. A gente está no papel de tentar construir o máximo e ajudar, mas a escolha de que dessa pessoa idosa vai comer um arroz com brócolis, vai escolher uma fritura, ela também tem o direito da autonomia dela, né? Das decisões dela, o que isso vai impactar na saúde dela. A questão é que a gente tem que ter essa consciência que decisões assertivas, né, em relação à saúde pode ter impacto muito grande e mais para frente eu ter um envelhecimento aí, né, com consequências piores, né, com doenças crônicas, enfim. Mas essa questão da autonomia, a gente é uma discussão muito bacana. Dá para a gente fazer aqui uma tarde discutindo o que é essa autonomia, né, nesse processo de envelhecimento. E já que estamos falando sobre envelhecimento saudável, eu quero convidar você para o primeiro encontro regional do movimento 60 Mais, que vai acontecer na Igreja dos Cristãos, em São Paulo, pertinho do aeroporto de Congonhas. O evento será dia 19 de maio, sábado, das 8 da manhã até às 17 horas. E você vai poder almoçar lá também. Faça já a sua inscrição pelo site ou Instagram
MC60+. Maiores informações, 994546256. Primeiro encontro regional do movimento 60+. E nós aqui falamos sobre envelhecimento saudável. E a minha pergunta para você, o que você já está fazendo para ter um envelhecimento saudável? A nossa entrevistada, Adriana Saldiba, ela que é nutricionista. Daqui a pouquinho nós voltamos para conversar, bater um papo mais sobre envelhecimento saudável. E o nosso assunto, envelhecimento saudável. Que tipo de atividade física é recomendada para a terceira idade? Excelente pergunta, Dora. A gente responde muito assim, qual atividade física? Aquela que você gosta de fazer. Tem que se mexer. Então, às vezes, que bom, se puder dançar, se a gente puder pensar numa atividade física que seja ainda coletiva, você não está sozinho, pensando que viver em comunidade, no processo de envelhecimento, isso é muito importante. É um dos pilares ali desse envelhecimento saudável. Então, mas se a gente for pensar em músculo, que eu falei para vocês, literalmente músculo para carregar, a gente tem que ir para academia, tem que fazer exercício resistido. Então tem que levantar uns pezinhos, então vai para uma academia num horário lá que tenha bastante gente, convida as colegas, né? Porque tem que fazer exercício de resistência, para literalmente mexer com os músculos, porque a gente tem que garantir que eles estejam bem, ótimos, para a gente envelhecer, né? Pensar nessa vida longeva o maior possível, o máximo possível. Aham. Agora fala um pouquinho sobre o livro que você organizou. A quem se destina? Sim. Ele é voltado para todo o público de uma forma geral. Ele foi feito, então, pelos docentes, pelos professores do Programa de Ciências do Envelhecimento da Universidade de São Judas Tadeu, juntamente com os seus alunos do mestrado. Também tivemos convidados de fora, né? Então, a gente perpassa ali por diferentes assuntos dentro da linha de pesquisa de cada um dos professores. Eu tenho aí 2 capítulos de livro também foram escritos com meus alunos nesse livro. E a ideia é passear mesmo pelos assuntos diferentes do envelhecimento, desde o olhar do cuidador de pessoas idosas também, Dora. Quais são esses pilares do envelhecimento saudável? Então, a gente tem dicas de atividade física, de alimentação saudável, da saúde mental da pessoa idosa, enfim. Então, voltado para todo mundo. Falar um pouquinho daquilo que a gente estuda e que vocês também tenham acesso. Você poderia deixar suas redes sociais para que os nossos ouvintes pudessem acompanhar o seu trabalho? Lógico, um super prazer. Minha rede social é @Adriana Saldiba, né? Do jeito completo, né? O meu nome. Lá eu falo um pouquinho, né? Eu tenho postado mais das minhas atividades acadêmicas, enfim, das idas ao congresso, das palestras. Estou à disposição também para entrar em contato. Quem tem dúvida, de repente você tem interesse até de vir fazer o mestrado, doutorado, conhecer mais. Eu acho que quem quer se aprofundar no assunto é uma excelente oportunidade. Temos alunos que são pessoas idosas, isso é muito bacana, que estão ali desenvolvendo a sua dissertação de mestrado, doutorado sobre o assunto. Então é muito legal. Na sala, então salas onde a gente tem esse ambiente intergeracional, de diferentes gerações conversando, porque isso é muito importante, né? Mostrar a valorização idosa. Quem que é a nossa referência? As pessoas idosas, elas precisam ser a nossa referência, né? Então, onde a gente tem um ambiente de orgulho. Então, isso é muito legal. A gente está conseguindo desenvolver isso também no mestrado, nas nossas de aula. Agora, como última pergunta, o que pode ser feito hoje, aos 40 ou 50 anos, para envelhecer com mais saúde amanhã? Excelente pergunta, Nora. A gente tem que estar. Eu nem falaria, né? Eu acho que a gente tem que começar ali com 10, 5, né? Ou quer uma pessoa longeva, eu tenho que pensar os pilares do envelhecimento saudável do momento. Então, eu vou dar um exemplo. Eu, com 45 anos, eu tenho que pensar como estão as minhas escolhas alimentares? Como é que eu estou fazendo minha atividade física? Que tipo de coisa que eu estou fazendo? Se eu quero ter músculo, organizar para ir para uma academia fazer exercício resistido, eu tenho que pensar, ou num funcional,
A gente tem que estimular músculo. Minha vida social, eu estou direto trabalhando no computador, eu não falo com ninguém, eu não tenho mais amigos. Como é que está essa saúde mental? Então, a gente tem que pensar nesses pilares de envelhecimento saudável sempre, desde jovem. Se a gente quer ter uma vida longeva, a qualidade desse processo de envelhecimento está totalmente determinado pelas decisões que eu estou tomando agora na minha vida. Não adianta, sempre é tempo, Dora, sempre é tempo de a gente mudar. Adriana, muito obrigada por participar. Foi muito bom te receber hoje aqui. Mas que pena que o nosso bate-papo já acabou. Eu quero convidar você, ouvinte, a continuar logo após o programa para saber quem foi o ganhador do nosso concurso cultural. Você pode acessar rtmbrasil.org.br e baixar o nosso aplicativo RTM Brasil. Eu, Dora Bomilcar, te espero na próxima semana para mais um Conversa Franca. A produção deste programa contou com a participação da Michele Gomes, da Karina Joubert e na mesa de som e no corte de câmeras, Luiz Felipe Pereira e Luan Teixeira. E nós ficamos por aqui. Até o próximo Conversa Franca. Esse foi o Conversa Franca. A apresentação de Dora Bomilcar. Realização Transmundial. Para ouvir este e outros programas, acesse o site transmundial.org.br/Conversa Franca.